Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Sustentabilidade. No Brasil, a energia solar cresceu mais de 60% em 2022. Estudo mostra que os cabelos brancos, que são naturais do envelhecimento, também têm relação com a genética e o estresse. Na China, uma piscina espetacular construída a 323 metros de altura ganha o título da mais alta piscina ao ar livre do mundo. Você sabia que ficar doente não significa diretamente que o seu sistema imunológico falhou ou está ruim? Pois é, isso porque muitas vezes os sintomas de algumas doenças é a própria ação do nosso sistema de proteção no combate a algum vírus ou bactéria. O sistema imunológico é um conjunto de órgãos, tecidos e células que atuam no combate a agentes infecciosos como vírus, bactérias e fungos, evitando doenças. Do mesmo jeito que ele cria mecanismos de defesa, os agentes infecciosos criam de ataque. Esse embate segue dentro de nosso corpo. Ora o sistema imunológico vence, ora vencem vírus e bactérias. E é aí que temos um problema de saúde. Dessa forma, o mais importante é saber como cuidar e aumentar a sua imunidade. Mas conhecer o corpo também é importante. Alguns exemplos como estresse, herpes, aftas, gripe duradoura, queda de cabelo, febre e manchas vermelhas ou brancas. São alguns dos sinais que o corpo te dá sobre as condições em que o seu sistema imunológico está defasado. Mas preste atenção, ter uma boa imunidade não indica que a pessoa está livre de ficar doente. Todo mundo corre esse risco em algum momento da vida. Então, as pessoas podem ficar doentes, mesmo aquelas que têm melhor imunidade. A queda da atividade do sistema imunológico pode acontecer por diversas situações, inclusive a ansiedade. Para que ele se fortaleça, prevenindo o desenvolvimento de algumas doenças e ajudar o corpo a reagir àquelas que já se manifestaram, é importante comer mais alimentos ricos em vitaminas e minerais, diminuir o consumo de fontes de gordura, açúcar industrializados, com corantes e conservantes, e pode ser indicado tomar remédios ou suplementos que aumentem a imunidade. Além disso, manter um estilo de vida saudável também é uma das melhores estratégias para manter o sistema natural de defesa do corpo sempre forte e eficiente. Por isso, é recomendado também não fumar, comer alimentos saudáveis, praticar exercícios físicos leves ou moderados de forma regular, ter o peso adequado, dormir de 7 a 8 horas por dia, evitar o estresse e consumir bebidas alcoólicas com moderação. A Agência Reguladora dos Estados Unidos aprovou o uso de um medicamento para tratar a obesidade em adolescentes acima de 12 anos. Apesar dos esforços para promover comportamentos saudáveis dos jovens, o índice de crianças nessas condições está crescendo, o que pode influenciar, por exemplo, no surgimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Adolescentes que tenham um índice de massa corpórea entre os 5% superiores para a sua faixa etária poderão receber uma injeção semanal do medicamento, junto com um plano para reduzir a ingestão de calorias e aumentar os níveis de atividade física. Após um estudo do New England Journal of Medicine que mostrou o resultado em adolescentes de 12 a 17 anos e que fizeram uso da injeção, perderam 14% do peso corporal em 64 semanas. Índices que quase correspondem aos testes para adultos, que perderam 15% do peso após 68 semanas. Fabricado pela dinamarquesa Novo Nordisk, o remédio chamado de Wegovy ou semaglutida funciona imitando um hormônio chamado peptídeo 1, semelhante ao glucagon, um hormônio produzido no intestino e liberado em resposta aos alimentos que desencadeia sentimentos de plenitude ou segurança. O medicamento foi
foi originalmente desenvolvido para tratar diabetes, ajudando o pâncreas a liberar a quantidade certa de insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão altos. Mas os cientistas descobriram que também tinha o efeito colateral de reduzir o apetite por dias, levando à perda de peso. Apesar dos resultados satisfatórios que indicaram que a ferramenta pode ser útil no combate à obesidade, os especialistas garantem que o medicamento não pode ser usado como algo mágico e alertam para algumas ressalvas quanto ao uso, já que 3 meses após o término do estudo, o grupo de adolescentes voltou a ganhar o peso perdido. Então, é necessário que o uso do medicamento esteja associado com atividade física regular e ainda moderar a ingestão de energia dietética. Foram divulgados os nomes mais escolhidos para os bebês que nasceram no Brasil em 2022. E olha só, os nomes são Miguel e Maria Alice. Pois é, eu tenho agora mais de 24 mil charazinhas que nasceram só no ano passado. Os dados são dos cartórios de registro civil e a preferência dos pais foi divulgada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Este ano de 2022, os nomes mais escolhidos pelos pais para os filhos recém-nascidos no Brasil foram Helena e Miguel. E isso é o que apontou a Baby Center Brasil. O ranking, que existe há 14 anos, foi feito a partir dos dados referentes a 294 mil bebês nascidos no ano de 2022 e cadastrados na plataforma digital. Segundo a classificação, Miguel está na primeira posição há 12 anos, enquanto Helena há 5. Entre os meninos, a lista é completada na ordem decrescente pelos nomes Arthur, Gael, Theo, Heitor, Ravi, Davi, Bernardo, Noah e Gabriel. Entre as meninas, Alice é o segundo nome mais dado pelos pais, seguido de Laura, Maria Alice, Sofia, Manuela, Maitê, Liz, Cecília e Isabela. Um dos destaques apontados pela classificação é o crescimento do nome Rebeca, inspirado na medalha de ouro conquistada pela ginasta Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio. Rebeca subiu 13 posições, passando para 33 no ranking. Outro destaque ficou pelo nome de Maria Alice, que somente neste ano começou a aparecer no top 100 de nomes, já ocupando a 4ª posição, devido ao nome dado à filha dos influenciadores digitais Virgínia Fonseca e pelo cantor Zé Felipe. Já nomes que aparecem em outras listas internacionais aparecem também no ranking brasileiro, como Olivia, que está no primeiro lugar nos Estados Unidos. Luna, Maia, Ayla, Levi, Noah e Anthony também são nomes cotados na lista americana. Outra curiosidade apontada pela Baby Center Brasil vem sendo o crescimento do nome Diana, que pela primeira vez começou a aparecer no top 100. E isso se deve pelo seriado The Crown e pelos 25 anos da morte da princesa Diana. Os números mostram que uma das alternativas mais sustentáveis para a produção de energia tem ganhado espaço no Brasil. Isso porque, em solo nacional, a utilização da energia solar cresceu mais de 60% em 2022. Segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de janeiro até a metade de dezembro, a potência instalada da fonte solar fotovoltaica saltou de 14,2 para 23 gigawatts. O total inclui usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos, equivalendo a 11,2% da matriz elétrica do país. Em projeções futuras, o ritmo de crescimento tende a ser de praticamente 1 gigawatts por mês, o que pode colocar a fonte na 3ª posição da matriz elétrica brasileira. Seguindo esse crescimento, o segmento é beneficiado por incentivos do governo à utilização da fonte. De acordo com a entidade, desde 2012, a fonte solar já trouxe ao Brasil cerca de 116 bilhões de reais em investimentos. Além disso, gerou mais de 690 mil empregos acumulados.
Essa fonte energética contribui também com o meio ambiente, já que nesse período de 11 anos evitou a emissão de 31 milhões de toneladas de gás carbônico para a atmosfera. O crescimento da energia solar fortalece a sustentabilidade e a competitividade dos setores produtivos que buscam descarbonizar suas operações com a geração de energia renovável. Mais de 45 mil migrantes tentaram chegar ao Reino Unido com precárias embarcações através do Canal da Mancha só no ano passado. O número representa um recorde anual na perigosa viagem realizada em precárias embarcações através do Canal da Mancha. Com base em dados do Ministério Britânico da Defesa, 45.756 migrantes fizeram a travessia por águas frias e agitadas. A soma é quase o dobro dos 28.526 registrados em 2021, quando já havia atingido um número recorde. A maioria dessas travessias ocorre durante o verão, mas também há algumas durante o inverno. Em dezembro, por exemplo, 1.745 pessoas chegaram ao Reino Unido dessa maneira. O mês passado foi marcado pelo naufrágio de um bote inflável no qual viajavam mais de 40 migrantes. 4 deles morreram afogados, provavelmente de nacionalidade afegã e senegalesa, e os demais foram resgatados. O Bioparque Pantanal completou 8 meses de atividade e acumula a reprodução de 27 espécies de água doce. Com isso, já assumiu um papel importante na preservação dos animais. Entre as espécies que se reproduziram no aquário do Pantanal, chama a atenção os axolotes, que parecem pequenos dragõezinhos. Detalhe, os filhotes nasceram com cores diferentes dos pais. Esses animais, eles vieram de uma apreensão, então nós não temos o controle genético desses bichos, né? Provavelmente os pais sofreram um intercruzamento. Então, possivelmente, no meio dessa genética deles, nascem esses indivíduos que nós chamamos de albinos ou leucísticos, né, que tem esse padrão de colorido um pouco mais claro. Alguns apresentam os olhos vermelhos, outro o corpo completamente branco e os olhos escuros, mas dentro dessa ninhada apresentam vários padrões de colorido. Outra espécie que teve reprodução com sucesso e se destacou foi o cascudo viola, que está ameaçado de extinção. Nós somos os maiores detentores de cascudos do mundo, né? Nós temos 91 espécies de cascudos aqui no Bioparque e uma delas é uma cascudo aqui do Pantanal que é ameaçado de extinção, que é esse cascudo viola. Então, com riscos com relação à ameaça na parte de impactos ambientais, hidrelétricas, esse animal ocorre numa área restrita aqui do nosso estado. E aí nós pegamos matrizes nesse local onde eles ocorrem e trouxemos para o Bioparque Pantanal para conseguir fazer a reprodução deles. Então, aqui nós criamos vários protocolos de reprodução que servem como ferramentas para a conservação de espécies ameaçadas. São muitos outros que também tiveram sucesso na geração de filhotes, como o arco-íris, acará-uaro, troféus, lambari, xarepema, entre outros. São 3 os grandes objetivos da reprodução de peixes aqui no Bioparque Pantanal. Os aquários públicos, eles funcionam como um grande centro de conservação de várias espécies, né? Aqui no caso, nós direcionamos essas espécies com essas que nós colocamos como espécies-alvo, que são as que sofrem impactos na natureza, e justamente criar esses protocolos de reprodução, que visam futuramente povoar essas populações que são fragilizadas, né? Isso é um trabalho a longo prazo, que envolve uma série de pesquisadores, a parte genética, a parte taxonômica, né? Então, viabilizar esses protocolos visando a conservação, né, na reintrodução de espécies, a parte de sustentabilidade e bioeconomia, que é a reprodução de peixes ornamentais, visando que o mercado ornamental de peixes ornamentais ele é muito grande, né? Então, todos os anos são exportados muitos peixes e, eventualmente, os peixes do Pantanal saem daqui para o mundo afora, né, como peixe ornamental. Então, nossa ideia é fazer essas reproduções para criar esses protocolos visando minimizar os impactos de retirada desses bichos da natureza. Até esse dia 28, há 1.300 senhas por dia, 600 a partir das 8 e 700 a partir das 13h30. Entre 30 de dezembro e 8 de janeiro, o ponto turístico vai entrar em período de recesso. Centenas de morcegos foram devolvidos à natureza depois de serem resgatados e tratados por uma organização não governamental do Texas, nos Estados Unidos. Após dias de terapia de calor e para alguns cuidados intensivos, enfim o retorno à vida normal e à natureza.
Atingidos pela grande onda de frio nos Estados Unidos, cerca de 700 morcegos foram tratados e devolvidos para seu habitat natural no Texas. A ONG protetora dos animais Houston Humane Society soltou os animais debaixo de uma ponte na cidade de Houston na quarta-feira. Considerados um dos mamíferos mais abundantes da América do Norte, esses morcegos de cauda livre são essenciais para o controle de insetos. Na semana passada, as geadas e temperaturas atípicas para a região causaram um choque hipotérmico na colônia de animais. A ONG informou que os morcegos ficaram impossibilitados de permanecer presos à estrutura dos prédios e caíram de 5 a 10 metros de altura. A maioria necessitava apenas de calor e hidratação, mas os mais afetados foram colocados em incubadoras e alimentados por via intravenosa. A ONG confirmou ainda que outros morcegos vão ser libertados em breve. A criação de abelhas ganha cada vez mais novidades, com o objetivo de tornar as espécies nativas sem ferrão mais populares. Várias caixas foram instaladas no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A próxima etapa será etiquetar espécie por espécie. Bem próximas da pista de caminhada no Parque das Nações Indígenas, num lugar cheio de sombra, estão 36 caixas com 12 espécies de abelhas nativas do Cerrado. São abelhas importantes para a polinização e, o melhor, sem ferrão. Dá visibilidade a essas abelhas, a essas espécies que existem no Mato Grosso do Sul, de abelhas sem ferrão, que são daqui e a população não conhece. Na sombra de cada árvore, uma espécie é dividida em 3 caixas que são trancadas contra predadores naturais e protegidas com azulejo como telhado para oferecer conforto térmico. O tamanho das casas varia conforme a espécie e os andares vão aumentando conforme aumenta a população. A pesquisadora conhece cada espécie só pela entrada da colmeia. Cada espécie tem um tamanho. As mirins são bem pequenas. Uma caixinha 10 por 10, por exemplo, serve para uma jataí. Outra, a mandaçaia, 15 por 15. Abelhas maiores, 30 centímetros cada uma. E aí, por causa desse espaço, ela tem um ninho maior, a população é maior, então precisa de uma caixa maior. Quando a população é menor, o ninho é menor, uma caixa menor. O projeto da Associação Leste Pantaneira de Apicultores, com o apoio da Agraer, instalou meliponários em Campo Grande e no município de Aquidauana. Os próximos passos do projeto serão a instalação das placas de identificação das espécies e características de cada abelha. Depois, no segundo semestre de 2023, serão agendadas visitas guiadas e também cursos para leigos e produtores de mel. Uma alternativa do projeto é transformar as abelhas sem ferrão em animais de estimação, com a adoção da colmeia como se fosse um pet. E por que não? Eu posso ter cachorro, gato e ela também, né? Ela não interfere um na criação do outro. E também, se você tem um espaço menor, eu só quero ter um pet e não tem um espaço para criar cachorro, gato, você pode ter uma jataí, você pode ter uma mirim, uma mandaçaia na sua casa. E aí você coloca numa caixinha e aí, com o passar dos anos, ela cresce e depois você retira o excesso do mel que fica na melgueira. Então, além de pet, ela te oferece produtos. Os indesejados fios de cabelos brancos são um verdadeiro pesadelo para muitas pessoas, principalmente para aquelas que costumam ou preferem esconder a idade. Só que esse processo, que é natural do envelhecimento, tem relação à genética e o estresse de cada um. Vamos ver. Os chamados de folículos pilosos têm células-troncos chamadas de melanócitos, que produzem melanina, responsável por dar cor ao cabelo. Os melanócitos mudam para continuar produzindo a substância por um determinado período de tempo. Existem 2 tipos de melanina, a eumelanina e a feomelanina. A diversidade na cor do cabelo vem da quantidade e proporção de eumelanina, marrom preta, e feomelanina, marrom avermelhada. Na medida em que envelhecemos, essas células produtoras de melanina passam por um fenômeno chamado apoptose, ou morte celular programada, fazendo com que o cabelo fique grisalho ou branco.
Além da idade, outros fatores podem determinar quando o cabelo de alguém começará a mudar de cor. A primeira é a genética. Se seus pais começaram a ficar grisalhos cedo, há uma chance de você ficar também. O outro motivo é o estresse. O estresse crônico pode ter múltiplos efeitos no corpo, e o cabelo não é uma exceção. Um estudo de 2013 mostrou correlação entre estresse e cabelos grisalhos em camundongos. A teoria é de que os melanócitos são esgotados quando estão sob estresse. Embora a genética pareça ser um fator importante quando alguém fica grisalho, o estresse pode contribuir para isso. Uma boa dieta, no entanto, pode ser capaz de reverter algum dos efeitos negativos do estresse no cabelo. Uma dieta rica em fontes de antioxidantes, como peixe, azeite e frutas, e vegetais frescos, pode reduzir o estresse oxidativo. Você vai acompanhar agora dicas de como utilizar restos de alimentos, que é conhecida como compostagem orgânica. Vamos ver. No Brasil, dos resíduos gerados nas cidades, cerca de 50% são orgânicos. Em seguida, estão os recicláveis secos, com 28%, e os rejeitos, 22%. Uma das soluções para amenizar os problemas ambientais está na compostagem. Ela é principalmente uma destinação adequada do resíduo orgânico doméstico. E essa destinação adequada, ela vai ter diversos interesses ambientais para o município e também para quem está praticando o processo, porque ela tem fruto desse processo a terra vegetal, né? A terra preta, que é formada de acordo com a compostagem dos resíduos orgânicos, e o biofertilizante, que é o adubo líquido. Nesta oficina gratuita realizada na Feira Central de Campo Grande, o Gabriel deu dicas para aproveitar os restos de alimentos gerados em casa, transformando-os em adubo. Funciona basicamente com resíduos orgânicos, domiciliares e serragem. A serragem pode ser substituída por folha seca também. Então você vai adicionar esse resíduo orgânico numa caixa, em alguma composteira, e você vai misturar ela com a serragem. E posteriormente você cobre o resíduo com a serragem também, para evitar que tenha moscas e outros insetos fazendo a deposição de ovos. Este processo dura de 90 a 120 dias. Porém, se a técnica for a da vermicompostagem, onde se utilizam minhocas, o tempo é mais curto, leva em torno de 60 dias. O processo de compostagem ele dura em média em torno de 60 dias. Vai variar de acordo com o número de minhocas que você tem, né? Minhocas, porque aqui nós estamos falando hoje da vermicompostagem. Nós utilizamos a minhoca californiana. A minhoca californiana, ela suporta altas temperaturas do processo de compostagem e ela se alimenta do resíduo cru, do resíduo orgânico cru. Ela não espera ele se decompor para então se alimentar dele. Para a dona Lúcia, que aproveita as sobras de alimentos para fazer a compostagem, os ensinamentos foram extremamente válidos. Eu já estava fazendo a compostagem, coloquei numa manilha, né? E estava acrescentando esterco de gado, de galinha e as folhas de fruta, verdura, mas eu não tinha como fazer o churume ali para descer, né? É fechado, então ficou ali abafado e no sol. Agora eu aprendi. Uma família foi flagrada andando de jet ski com rodas pelas ruas de Santa Catarina. Uma prática que, além de perigosa, é proibida no Brasil. Uma cena inusitada aconteceu em meio à Avenida Atlântica, em Santa Catarina. Nesta última terça-feira, uma família saiu pelas ruas do litoral norte catarinense com uma adaptação de jet ski com rodas. Nas imagens que viralizaram, é possível ver um homem e 2 passageiros transitando tranquilamente pela avenida. De acordo com o dono do veículo, a estrutura foi montada a partir de um vídeo na internet. Embora a inovação seja para a diversão dos familiares, a lei proíbe a circulação em via pública. Caso seja visto nas ruas por autoridades, deve ser levado ao pátio e tirado de circulação. Segundo a Polícia Militar de São Francisco do Sul, não houve flagrante da situação. Logo após a morte de Pelé, várias homenagens foram feitas pelo Brasil. Em São Paulo, um dos prédios mais icônicos da Avenida Paulista projetou a imagem do rei do futebol. Já no Rio de Janeiro, o estádio mais famoso do Brasil ganhou cores para se despedir da lenda do futebol.
Além do Cristo Redentor, outros monumentos brasileiros fazem homenagens a Pelé. Também no Rio de Janeiro, o Maracanã ganhou tons dourados para dar adeus ao rei do futebol. O estádio foi especialmente marcante na carreira da lenda. Nele, Pelé estreou pela seleção brasileira em 1957, quando tinha apenas 16 anos, e se despediu da equipe canarinha em 1971. Também no mítico estádio, o atleta do século conquistou o Mundial de Clubes de 63 pelo Santos e anotou o 10º gol da carreira em jogo diante do Vasco no ano de 1969. O Maracanã também foi palco de um golaço de Pelé em que o rei do futebol driblou 8 adversários do Fluminense. O incrível feito deu origem à tradicional expressão gol de placa, cunhada pelo jornalista Joemir Betting. Em São Paulo, prédios da Avenida Paulista também realizam homenagens. A sede da Fiesp passou a exibir uma projeção com o rosto do craque. Já a outra fachada ganhou um painel com os dizeres "Obrigado, Rei". A colheita de uvas, assim como em toda a agricultura, já passou por vários processos de modernização. Mas um casal de Santa Catarina decidiu manter a tradição de uma fruta que tem muita beleza e histórias para contar. Olha só. Uma das mais antigas frutas descobertas pela humanidade. Fruto da árvore videira, a uva teve os seus primeiros registros há cerca de 8.000 anos no Oriente Médio. É a fruta mais cultivada no mundo e chegou ao Brasil em 1551 com o português Brás Cubas e ao sul em 1626, onde se adaptou ao clima e se perpetua por vinhedos em todos os estados mais gelados do Brasil. E para continuar o cultivo e a história dessa frutinha tão gostosa, um casal de agricultores mantém uma tradição familiar que está cada vez mais atraindo visitantes para a sua propriedade. Ter a experiência de colher a fruta direto do pé. Essa família mantém essa tradição há anos, dando a oportunidade das pessoas entenderem um pouco mais sobre o plantio das uvas. Antigamente, meus avós aqui, eles tinham aquela pequena pérgola em casa, assim, né? Então, para o consumo, né? Não se vendia assim comercialmente, eles faziam o próprio vinho deles, né? E aquela tradição, aquela coisa que já está no sangue da gente, né? A gente conseguiu dar continuidade com isso. Agora a gente já está produzindo em escala comercial, né? O casal Silvana e Rude são fregueses assíduos e aproveitam esse momento para fazer a colheita e lembrar dos velhos tempos. Ela já trabalhou com a agricultura e chega a se emocionar quando tem a oportunidade da colheita. Ele vê essa oportunidade de fazer amigos e também aproveitar o momento. É muito bom, maravilhoso. É bom, né, começar de novo, saber que, sei lá, eu gosto. É bom demais trabalhar no sítio, na roça. É um sonho que eu quero voltar a fazer de novo. Tá no campo, excelente terapia, né? Então, muito bom conviver com o pessoal, né? A gente vê os filhos, vê as coisas crescerem. Coisa que na cidade hoje a gente já não tem mais, né? Então, o ar puro, né? A tranquilidade, a paz, isso todos nós devemos de compartilhar e ter esse momento legal, de poder colher direto da roça. E umas boas amizades também, né? O dono aqui é muito excelente. A dona Rosane cuida da parte comercial. Para aqueles que não querem ir até o parreiral, ela faz a venda do quilo das frutas ou da caixa no quiosque montado na frente da plantação. Mas fala emocionada de como é importante dar essa oportunidade para que as pessoas tenham essa pequena convivência com a natureza, principalmente as crianças. As crianças querem ver, porque as crianças nunca sabem o que é uma fruta, porque compram no mercado, mas nunca viram no pé, né? Então eles levam lá em cima na parreira, daí aí as crianças ficam felizes da vida. Não querem mais ir embora. Tem dias assim que eles ficam a tarde toda, não tem? Aqui prestigiando a parreira. Esse ano, o casal espera colher cerca de 200 toneladas da fruta. Mesmo com as condições adversas, com muita chuva, as uvas resistiram e deram uma boa colheita. Mas, para eles, o importante mesmo é oportunizar novas experiências. Cuidar do meio ambiente e ficar em forma. Essa é uma das principais virtudes do plugging, curioso esporte sueco que combina corrida com recolhimento de lixo. Olha só. O conceito do esporte sueco consiste em aproveitar uma corrida semanal para recolher o lixo que se encontra pelo caminho. Para participar do esporte é muito simples. Basta verificar se você possui algum equipamento adequado, como um par de luvas de borracha e um saco de lixo transparente.
Alguns atletas também optam por um bastão com gancho para recolher o lixo do chão, mas isso não é recomendado, pois você se exercita mais ao se curvar. O plugging é tão bom para o planeta quanto para o corpo, pois você pode treinar todos os músculos graças ao trabalho do abdômen sempre que se abaixar ou agachar para pegar algo do chão. Além disso, correr, parar e correr de novo é o que os profissionais chamam de treinamento intervalado, o que aumenta o gasto calórico. Por fim, também trabalha os músculos do braço enquanto transporta o lixo coletado do chão. De acordo com aplicativos de condicionamento físico, esse exercício é muito mais eficaz do que uma corrida simples. Especificadamente, meia hora de plugging queima 288 calorias em média. Em comparação com uma corrida normal, se gasta 235 calorias. O esporte não tem barreiras e pode ser feito na cidade, na serra e no campo. Não há um local específico para correr e recolher o lixo. O nome do esporte é uma mistura da palavra sueca pluk up, que significa recolher, e da palavra inglesa jogging, que remete a corrida a pé de baixa velocidade. A fórmula rapidamente obteve sucesso no país e no restante do mundo, graças às redes sociais. Da região dos montes da Suécia, a prática espalhou-se rapidamente pelo mundo, incluindo a América Latina, onde em 2019, 4.000 pessoas fizeram plugging em um dia, batendo um recorde de mais praticantes da modalidade em um só período. Nas redes sociais, os vídeos de plugging têm atualmente mais de 11 milhões de visualizações e no Facebook as pessoas se reúnem para praticá-lo em grupo. A paixão por esse esporte levou um estudante indiano a visitar 30 cidades do Reino Unido em 30 dias durante esse mês de dezembro, para lutar contra as alterações climáticas. Durante a sua estadia em Bristol, no oeste da Inglaterra, o jovem recolheu impressionantes 5.000 quilos de lixo durante as corridas pelas terras britânicas. Um estudo publicado em uma revista científica do Canadá mostrou que adicionar yoga a uma rotina regular de exercícios pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares. A prática, que teve origem na Índia Antiga, pode reduzir a pressão arterial, a frequência cardíaca em repouso e melhorar o risco cardiovascular de uma pessoa em 10 anos. A yoga faz parte de exercícios de milhões de pessoas em todo o mundo. Além de ser um ótimo alongamento, estudos anteriores mostram que a atividade pode ajudar a aliviar os sintomas de fibrilação arterial e várias condições de saúde mental. Para avaliar se a prática regular do yoga tem algum benefício cardiovascular, os pesquisadores recrutaram 60 pessoas com pressão alta e síndrome metabólica previamente diagnosticados para um programa de treinamento de exercícios. Durante 3 meses, eles foram divididos em 2 grupos, que realizaram 15 minutos de yoga estruturada ou alongamento, além de 30 minutos de treinamento aeróbico, 5 vezes por semana. Os resultados mostraram que em ambos os grupos houve diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica, em repouso da pressão arterial média e da frequência cardíaca. Foi publicada uma lista com magníficas piscinas espalhadas ao redor do mundo. Na China, uma construída a 323 metros de altura em um recém-inaugurado hotel ganhou o título da piscina ao ar livre mais alta do mundo. Localizada no 71º andar do edifício Guangqing China Resorts Tower, ela faz parte do recém-inaugurado luxuoso hotel Shangri-La Nanning, com 320 quartos entre os andares 72 e 88. O hotel foi aberto sob regime de testes no final de novembro de 2021 e sua piscina foi catalogada neste ano como a mais alta do ar livre no mundo por diversos órgãos internacionais. O edifício corporativo foi finalizado apenas no final de outubro deste ano. Com 403 metros de altura, ele é o mais alto da cidade de Nanning e o 18º mais alto da China, sendo o 37º mais alto do mundo.
O 71º andar é composto por um terraço que, além da piscina, tem vistas para lagos, parques e montanhas ao redor da cidade, que é lar de mais de 7 milhões de habitantes. Acima, os quartos dos hotéis variam de 45 a 239 metros quadrados, com janelas do chão ao teto que se abrem para vistas privilegiadas do entorno. O hotel faz parte do grupo que começou com propriedades de luxo na década de 1970 em Singapura. O projeto do prédio é do escritório GP Chicago, com mega construções ao redor do mundo. Mas se a piscina do Hotel Shangri-La em Nanning é a mais alta do ar livre do mundo, então qual seria a piscina mais alta do mundo? A resposta também está na Ásia e faz parte do Hotel The Ritz-Carlton de Hong Kong, e fica a 468 metros de altura. Ela é uma piscina coberta dentro de um spa. O Hotel 5 estrelas fica dentro do International Commerce Centre, prédio mais alto de Hong Kong, com 484 metros de altura e 118 andares. Ele foi concluído em 2010 como parte do projeto imobiliário e residencial de Union Square, na área de West Kowloon. O hotel, inclusive, é considerado um dos mais altos do mundo, ao ter mais de 300 quartos, entre os andares 102 e 118. As vistas compreendem o Victoria Harbour e a paisagem da ilha de Hong Kong. Ainda falando sobre piscinas, a piscina de borda infinita ao ar livre mais alta do mundo fica no Wadras Beach Resort, hotel no Jumeirah Beach Residence, comunidade à beira-mar na Marina de Dubai, localizada a 294 metros de altura e no 77º andar do edifício. Como se não bastasse essas conquistas, outra categoria entrou para o páreo e Dubai também levou o recorde. Inaugurada em 2021, a Aura Sky Pool recebeu o título de piscina infinita 360 mais alta do mundo. Ela fica situada a 200 metros do chão no prédio do hotel de Palmer Tower, na ilha artificial de Palm Jumeirah. A piscina dá a volta em todo o andar e tem seu centro de recepção, espreguiçadeiros, lounges e espaços de valet. Ainda falando sobre piscinas infinitas, apesar de não ser uma das mais altas do mundo, vale destacar também a maior piscina infinita de um rooftop do mundo. A icônica piscina do Marina Bay Sands, maior hotel de Singapura, com 2.200 quartos. Ela fica no chamado Sky Park, estrutura a 200 metros de altura, que fica em cima das 3 torres de construção. O local é considerado uma das maravilhas da engenharia e também chamado de oásis tropical. A piscina infinita tem 150 metros de comprimento e vistas cinematográficas para Singapura. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!